Reverendo diácono, reverendas religiosas, caríssimos fiéis, podemos assentar um momento. Neste domingo da Epifania, nós ouvimos o começo de uma série que teremos das parábolas que representam para nós o reino de Deus. Nosso Senhor diz no Evangelho desse dia que o reino de Deus, a igreja, poderemos assim colocar, é semelhante a uma plantação de trigo que o inimigo semeou, a cisânia semeou o joio. Essa parábola nos mostra uma realidade de que não só no mundo, mas também na igreja, há pessoas boas, pessoas que estão num estado mau, num estado em que, se não mudarem, não alcançarão a salvação eterna. O joio e o trigo são bem semelhantes. Um leigo, alguém que não é do campo, talvez não saiba diferenciar um do outro. A diferença é que, quando debulhado, no joio não há fruto, não há grão, é apenas palha. A aparência exterior é vistosa, mas o interior é vazio. Não há nada, está seco, não possui um fruto semelhante aos grãos de trigo, que ali sim podem formar inúmeras coisas, conforme a vontade do dono. O joio, sendo palha, diante do fogo, nada sobra. Já o trigo, debulhado e através do fogo, pode formar um alimento. Essa diferença deve tocar o nosso coração, no sentido de que no meu interior há trigo ou eu sou mera palha exterior? No meu interior há virtudes, sobretudo há a graça de Deus, ou eu estou vazio de todas elas? Porque aquele que está em pecado, por mais que pratique boas ações, por mais que faça uma ação caridosa, nele ainda não há caridade. Porque a caridade é uma virtude teologal, uma virtude de Deus. E para eu ser caridoso, ou seja, para que as minhas ações de bondade, sobretudo as minhas ações de amor e amor para com Deus, tenham um valor, eu preciso estar na graça. Senão, eu estarei semeando apenas joio. Ou seja, tudo aquilo que eu tenho feito de nada serve. Uma vez que o principal e primeiro, que é estar na graça de Deus, eu não estou. Então devemos ter esse cuidado, primeiramente, em não buscar uma vida apenas exterior, de modo a agradar os homens, de modo que os homens percebam que sou piedoso, que vou à Santa Missa, que sou religioso, mas ser de fato, ter um interior nas minhas ações. Nosso Senhor fala que o inimigo semeou a cisânia, o joio, de modo que a igreja militante, ela, conforme as parábolas de Nosso Senhor, comporta duas características de homens. Então, há aqueles que estão buscando a santidade na graça e há aqueles que, ainda iludidos, não estão alcançando a salvação. Os bons na igreja são aqueles que estão unidos e ligados entre si, vai dizer o nosso catecismo, não só pela profissão de fé e participação dos sacramentos, mas pelo Espírito da graça e pelo elo da caridade. A graça e a caridade. Estar na graça de Deus, estar buscando ao mesmo tempo uma vida de santidade. O trigo, a pessoa que está na graça, mas que não faz obras, não reza, não está buscando uma vida de oração e de piedade, logo, logo, ela vai perder a graça de Deus. Então precisamos trabalhar essa graça de Deus, frutificar o trigo que nós somos, conforme a vontade do Senhor. Assim, nosso Senhor diz, ainda em Timóteo, 2 Timóteo, o Senhor sabe
quem são os seus, vai dizer São Paulo. Ou seja, Deus sabe quem está na graça. Para nós, muitas vezes haverá enganos. Muitas vezes julgaremos segundo os olhos da razão, e no fim dos tempos, Deus vai mostrar, Deus vai revelar no juízo final o que há no coração de cada homem. Por isso, não sejamos surpreendidos, pelo contrário, devemos buscar uma vida espiritual que nos leve a uma verdadeira santificação. Um outro fenômeno que nós vemos nessa parábola é a questão do inimigo. O inimigo semeou o joio, semeou a cisânia no meio do trigo. Essa realidade é algo que de fato aconteceu. Se nós olharmos, o mundo, a igreja, o mal foi semeado pelo pecado original. Não apenas no quesito de que há homens que buscam a salvação e há homens que estão longe dela, mas dentro do nosso coração há muita coisa que sim é trigo, mas há um mal em nós. Há muito joio em nós para ser limpo, purificado, ou pelo milagre da graça, tornar-se trigo. O inimigo, pelo contrário, o demônio, ele quer o mal. Ele não quer que sirvamos a Deus. Ele não quer ver os frutos da caridade que a graça de Deus pode agir em nós. Assim, vai dizer o nosso catecismo, o inimigo do gênero humano mais se esforça em estar contra nós, com todas as suas astúcias, em lhes acertar todas as forças, em cercar todos os lados. E isso dá motivo para temer que, mudando de resolução, venhamos a titubear e reincidir nos antigos vícios, e nos tornamos piores do que éramos. Ou seja, o demônio, ele quer nos tirar a vontade de sermos santos, de estarmos na graça de Deus, de vivermos uma vida de verdadeira santidade. Diante dessa realidade do joio e do trigo, nós não devemos desanimar se vemos algum mal, seja na igreja, seja no mundo. Se às vezes alguma pessoa que nós tínhamos como exemplo, às vezes não corresponder àquilo que esperávamos, devemos colocar a nossa fé e esperança em Deus, porque no fim dos tempos é que todos serão julgados. E dessa forma, para ser então trigo, São Paulo nos fala de uma vida de verdadeira santidade. São Paulo nos diz as virtudes pelas quais nós saberemos se estamos caminhando para a salvação. São Paulo nos fala, sobretudo, que devemos nos revestir de entranhada misericórdia, benignidade, humildade, modéstia e paciência. Virtudes que são dos santos. Sobretudo, a misericórdia. Nós falávamos no catecismo daquela oração do Pai Nosso, da parte, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É algo de alguém que é trigo, que está buscando a salvação, que possui virtudes que vão levá-lo à santidade. E São Paulo continua, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, se algum tiver motivo de queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim também fazei vós. Acima de tudo isto, tende caridade, que é vínculo de perfeição. Então, ter esse amor por Deus, ao ponto de dar o perdão para o meu irmão, de conceder o perdão ao próximo, de fazer frutificar em mim a graça de Deus. Aquele que mantém um ódio contra o seu irmão está perdendo muito mais do que lucrando. Está com uma doença espiritual quando, na amargura do seu coração, nutre e alimenta essa negação do perdão para com o seu irmão. Pode ser que ele não queira te dar o perdão, pode ser que, entranhado no ódio, não irá nunca lhe pedir este perdão, mas nós devemos ser seguidores autênticos de nosso Senhor Jesus Cristo.
esforçar numa vida de caridade e de santidade para alcançar esse perdão. E São Paulo continua, como viver uma vida santa. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, a qual fostes chamados como sendo um só corpo. Interessante que nós somos o corpo místico de Cristo. A Eucaristia, nós falamos que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E a Eucaristia justamente, ela é formada pela união de vários grãos de trigo, que uma vez triturados e unidos, podem se formar um pedaço de pão, para que ele se transforme no corpo do Senhor. Então a igreja tem essa característica de ser o bom trigo de nosso Senhor, de estar unida para viver a vontade de Deus. São Paulo então termina: a palavra de Cristo habite em vós com abundância, com toda a sabedoria, instruí-vos e exortai-vos uns aos outros, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais. Aquele que busca viver a caridade, aquele que busca viver a perfeição, aquele que quer ser trigo, que quer viver uma vida santa, deve rezar. Deve não apenas cantar, mas rezar as orações constituídas ao longo de todos os séculos, sobretudo aquelas que estão na Sagrada Escritura, para com Deus. Então, ter uma vida de piedade, buscar a nosso Senhor e agradecer a sua misericórdia. Eis aí um resumo das virtudes que formam aquele que é trigo, aquele que está buscando a salvação e a sua santificação. Que nosso Senhor então inspire o nosso coração para vivermos nessa misericórdia, nessa caridade, para que tenhamos um coração ardente e frutuoso no seu serviço, e que para no momento do juízo, no momento da purificação, quando então seremos chamados por Deus, que Deus possa nos reunir no seu celeiro. Como as ovelhas, que nosso Senhor vai dizer em outra palavra, estarão reunidas no seu aprisco. Assim, nós que buscamos, estamos e vivemos na igreja, estaremos então na igreja celeste, louvando e cantando cânticos, hinos espirituais, salmos eternamente na presença do Senhor. Que nosso Senhor nos ajude a perseverar até o momento em que seremos provados, em que seremos julgados por Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.